Bom, hoje, né, quinta-feira, o painel do Pauper anunciou um ban, né, meio que emergencial, né? A gente esperava bans oficiais dia 24 só. E a gente vai falar sobre uma carta que era muito óbvia, que, né, geraria um assunto em algum momento. Sendo que, né, curiosamente, assim, no sábado, hoje é dia 6, dia 7, dia 8. Dia 8 sai a minha análise de MH3 sobre Pauper. Eu vou ter que editar o vídeo, porque eu falo muito sobre essa carta aqui. Que é, né, a carta que tem toda a polêmica do Pauper. Mas hoje, o painel já anunciou, já vou mandar aqui de primeira, né, que isso aqui que não teremos um chapeamento craniano no formato. Enquanto eu posso falar que, assim, isso daqui é chapeamento craniano, tá? Ah, Rudá, mas tem uma mana vermelha. Ah, Rudá, mas tem uma mana preta. Ah, Rudá, mas não tem atacar. Ah, Rudá, mas não tem uma mana. Eu gostaria de te lembrar que um carro pode faltar peças, ele ainda vai ser um carro, se ele te atingir, ainda vai te machucar, tá? É uma comparação muito simples. Quando algo dá merda, você não tenta mudar a composição da merda pra ver se deixa de ser merda. É merda, tá? Era óbvio que isso seria um problema. Eu vou falar um pouco mais sobre o que eu acho de uma pessoa que fala, mas vamos testar, tá bom? Procura uma BR e deita. Testa se você vai ser atingido por algo. Testa. Você não precisa ter bom senso. Testa. Mas vamos ler o que o Gavin tá falando. Tá? Sou Gavin Verhey, designer, né, da Wizard, membro do Pauper Format Panel. Para quem não sabe, então esse painel é formado por várias pessoas para falar sobre os bans do Pauper, para acontecerem rápido, para os bans não demorarem e tal. Tem aqui, até no final, né, os membros, incluindo, a gente tem, né, um brasileiro, né, o Alexandre Weber. Weber é incrível, recomendo muito o conteúdo do Weber. E ele tá falando um pouquinho sobre Cranial Rain, né, e por que essa carta vai ser banida, etc. Lembrando, esse link vai estar na descrição. Lembrando, o Gavin, ele é bem comunicativo, assim, na parte online dele. Então, no Twitter, ele abriu, por exemplo, uma enquete. Ele falou, gente, essa carta... Pô, a gente... né, no Ban de All the Glitters, ele já tinha falado, vai sair uma carta que é muito parecida com uma carta que é banida no formato. No caso, parecida com o chapeamento craniano. E ele até tinha aberto lá, vocês acham que tem que nascer banido? Vocês acham que não? O que vai acontecer? E aí veio esse artigo para falar um pouquinho sobre. Ele fala aqui sobre, né, a transparência, né, de como eles gostam de falar sobre e tal, e fala, né, e hoje a gente está vendo com uma decisão que não foi unânime, porque às vezes boas decisões não são unânimes. Fazer o quê? Pessoas às vezes têm opiniões burras e têm opiniões muito certas. A certa era banir. E a gente tá banindo o Cranial Rain do Pauper antes do release de Modern Horizons 3, né? A gente tá gravando isso numa quinta, na sexta-feira, quando a galera vai começar a abrir boosters e tal de Modern Horizons. Então, é quando cartas ficam válidas, né? E aí, pô, vamos evitar da galera ir jogar um Pauperzinho sabadão na loja e um idiota fazer essa merda e criar uma experiência ruim, etc, etc. Então vamos já banir na quinta-feira, quando as pessoas não deviam estar jogando com as cartas. Ele falando, olha, isso não tem precedentes e não é algo que os jogadores devem esperar de novo no Pauper ou qualquer formato competitivo. Né? Tem que lembrar, assim, na história do Magic a gente tem alguns bans muito rápidos e tal. Inclusive eu coloco na descrição. Tem um vídeo que eu escrevi pro André falando sobre bans rápidos e tal, e etc. E chegavam pontos onde os jogadores baniam a carta antes da Wizards. Porque fala, cara, isso aqui não pode ficar e tal, etc, etc, etc. E ele fala até que, né, que eles vão analisar e explicar todas a decisão que levou a esse ban. Mas eu gostaria realmente de começar e falando que é uma situação muito atípica. Por que ele... vamos lá. Vamos por partes aqui, algumas coisas importantes. Por que ele tá batendo muito na tecla de gente, e isso não é normal, é uma situação muito atípica? O problema do ban
é que ele quebra a confiança do jogador. Por quê? Nunca é comprar só 4 cartas e elas foram banidas. Você compra um deck, você se planeja e tudo isso vai embora. Por isso que, por exemplo, eu sempre falo assim, vai ter um ban num formato no meio da temporada de CCGs. Pô, gente, eu acho que não vai banir nada porque tá no meio dos classificatórios. Rudá, mas não é melhor se banir porque isso, é ruim ter isso no formato e tal? Mas quebra a confiança com o jogador que comprou as cartas, que investiu o tempo dele nisso e tal. Então, assim, é muito ruim na relação com o jogador. Eu sei que é muito legal falar que tudo é cruel, eles só querem o seu dinheiro, e etc, etc. Aquele drama de internet de quem vive numa bolha onde as coisas são boas ou ruins, tá ligado? Quem é cavalo, quem é manteiga. Eu entendo que é muito legal viver nessa bolha, mas o mundo real não funciona assim. Então, assim, também existe uma preocupação sobre criar um ambiente minimamente saudável para o jogador, né, tá ali, porque senão ele não vai comprar coisas, né, do mercado secundário, que seja e tal. Então, tanto que fica essa dica. Quando, por exemplo, olha, a gente vai começar a fazer pauper aqui na lojinha e tal. Você sabe que a galera animou, não quando eles estão indo jogar. Ele pode estar indo com o deck emprestado. Mas quando as pessoas estão indo jogar com coisas que elas compraram. Porque isso quer dizer que a pessoa está confiando que aquilo vai continuar. Então, essa questão financeira é muito importante. Então ele está tentando de qualquer maneira, tipo, antes de começar qualquer coisa, ele quer deixar muito claro que, gente, isso não é normal no Pauper. Aí ele retifica isso, não é normal em formatos, e eu gosto muito que ele fala muito disso, né, em formatos de papel, né, no IRL, no tabletop e tal. Então é meio assim, formatos online, né, que usam cartas online, talvez isso possa acontecer. Mas, a pessoa... E ó que ainda é muito ruim, né? Porque a pessoa gastou o wildcard com um deck inteiro e tal, e aquilo é banido. Mas ele quer pegar muito no pé disso, tá? E essa é uma questão muito importante. Inclusive, um dos motivos de banir essa carta tão rápido, né? De não deixar ela jogar, é justamente pensando na experiência do jogador. Eu entendo que você, grinder, ou você que acha que é grinder, pensa assim, eu adoro cartas fortes, eu gosto de testar, eu gosto de colocar no limite e tal. Eu entendo isso, tá? É legal. Só que existe outras pessoas no mundo, além de você, tá? Que podem não querer jogar mais, podem ter uma experiência muito ruim, sabe? O jogador de Magic, ele sabe quando ele tá jogando com algo que não devia estar ali. Tá? É muito óbvio. E isso pode ser num menor grau, pode ser num grau muito alto. Quando a gente está falando de uma carta que é uma versão de um card que é banido no Pauper desde sempre, é muito óbvio que a carta não devia estar lá. E isso vai ficar claro como experiência para o jogador. Então você vai lá, joga e perde. Aí tem 10 pessoas na lojinha. Aí você perdeu pro fulano que trouxe isso. Na outra semana, ciclano comprou também. Aí agora tem 2 pessoas que você pode perder de um jeito que não podia. Você tá esperando o quê? Ter 10 pessoas jogando com isso e tudo ser mirror pra falar sobre ban? Porque tem 10. Aí depois tem 10, mais 2, mais 3 estão jogando disso. Aí na outra semana tem 8 com 3 jogando disso. Aí na outra semana tem 6 com 4 jogando disso. Não é o ponto de que pessoas estão montando esse deck, é que pessoas não estão vindo. Sabe? Então assim, você não quer construir isso. Mas vamos deixar uns challenges e tal, e etc, etc. Também, o challenge vai dar menos jogador e tal. Então, assim, é um efeito dominó de por que cartas que obviamente não deviam estar num formato, não deviam estar no formato. Sabe? Então, quando a gente fala de ban, quando a gente fala de coisas obviamente quebradas, a preocupação é com a experiência do jogador de Magic. Tá? Não é com você, desgraçado, que vai comprar as cartas instantaneamente e ficar farmando na loja, jogando challenge, batendo em alguém, que seja, sabe? O ponto é com a pessoa que está do outro lado. Porque essa pessoa está tendo uma experiência horrível. Rudá, mas como é que você sabe que é assim? Tem uma coisa muito legal na humanidade que chama lógica.
Se você tá me perguntando isso, eu acho que você nunca foi tocado por esse momento sublime chamado lógica. E quando você percebe que uma coisa dá errado, você tenta não repeti-la muitas vezes. Você pode repetir daí como método científico, você faz isso num ambiente controlado, mas você tende a não fazer. Sabe? Você abre seu Instagram agora e você vai achar um vídeo de um cachorrinho, provavelmente, que é assim. Tem um pote de ração, aí o dono pega um boneco de cachorro, coloca comendo a ração e faz tipo como se ele tivesse morrido. Aí o cachorro olha e fala tipo, porra, não vou comer essa merda. Porque isso é instintivo de lógica, sabe? É um mínimo, assim, é um mínimo, é realmente... Eu não tô pedindo muitos filamentos do seu cérebro, tá? Você pode continuar pensando em se o Pato Donald não usa calça porque que ele sai do banho com toalha. Você pode continuar preocupado com isso. Mas isso é muito básico. Então, assim, a gente já viu esse filme muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu não sei se você sabe, Magic não surgiu ontem, tá? Então a gente já viu muitas vezes esse filme, até uma hora que é assim, isso daqui é uma merda. Sabe? É claro que daí começam a entrar outras questões sobre bans, etc, 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 etc. Mas o Gavin, inclusive, ele vai argumentar do porquê que tem que banir rápido. Tá? Não é aquela questão tipo Rogak. Por que o Rogak não foi banido rápido? Por que baniram Bridge? Sabe? Mas nesse caso aqui, ele aborda de uma maneira muito inteligente. Né? E é muito bom a gente ter que chamar de inteligente quando alguém só faz o óbvio. De por que tinha que banir rápido. Bom? Seguimos. Aqui, tá. Ele fala que ele gostaria, né, de lembrar que ele é um funcionário da Wizards, né? Nem todo mundo do painel é. E que tem. E que a filosofia de bans não mudou, tal, etc. Assim, esse primeiro parágrafo é ele pisando em ovos explicando as coisas. Então, ó, galera, isso aqui é um ban, mas isso aqui não vai ser normal, nem no Pauper, nem em formato nenhum. A filosofia de bans se mantém a mesma, como a gente encara os bans, etc. Quando eles baniram All the Glitters, é um artigo muito bom sobre filosofia de bans. Eu sei que é muito legal só pegar a primeira frase, mandar o link pro seu amigo, mandar um print e boa. Mas você pode ler, tá? É um processo muito interessante para você ganhar conhecimento. ET Bilu não estava tão errado assim. Tá? Busque conhecimento. Evita passar merda na internet. Tá? Então vamos dele falar, ó, tá, por que a gente baniu essa carta? Chapeamento craniano, deixa eu ver se tem bonitinho ele aqui. Tem, olha lá, que legal. Old Frame. Ele dominou vários formatos da história do Magic por conta dos terrenos artefatos e artefatos de baixo custo. É muito fácil para essa carta tipo, bater muito. E se você não puder matar ela, todo bicho vai ser uma ameaça. Então é o ponto, né, do chapeamento craniano, All the Glitters, tal, etc. Que assim, uma hora essa merda tá batendo um monte, tá? Ela é inevitável, tá? E ele fala, né, muito mais recente, a gente baniu All the Glitters. Ele faz o que o chapeamento faz e é isso, tá? A diferença é que ele não pode ser reusado, né? Então ele é meio que pior do que chapeamento craniano, né? Sem o equipamento é melhor, porque você vai, coloca num bicho, bate. O oponente mata o bicho, ou troca. Beleza. Vamos para outro bicho. E a gente fica nesse processo eternamente, sendo que quanto mais o jogo se alonga, por conta de terrenos, artefatos, etc., maior o chapeamento vai ficando, maiores as chances, inclusive, também, como tem dano acontecendo na partida, maior a chance dele ser letal. Ele fala, essas cartas são fortes, mas além disso, elas não são legais de jogar contra, porque gera essa situação que elas podem vir do topo e resolver uma partida. O caso de equipamentos, né, com chapeamento, você vai ficar passando uma hora assim, você tem que ficar mata, sabe aquele joguinho que tem de ficar batendo nos bichos, na cobrinha, sei lá que bicho que é, jacaré, tal, etc. Você fica tendo que jogar aquilo com remoção. Tá? Aqui, ó, no começo do jogo, se você não pode remover eles de uma criatura com evasão, você vai perder muito rápido. E no late game,
você não pode ficar full tapped, porque senão pode vir, né? E pode resolver o jogo. E isso nos traz para Cranial Rain. E quando a gente teve o ban de All the Glitters, a gente falou que ia ter uma comum em MH3 que seria muito parecido com uma carta banida do Pauper. E Cranial Rain era essa carta. A comparação com chapeamento craniano era óbvio, então vamos falar das diferenças. A primeira é que é uma carta colorida, e isso realmente tem diferença. Enquanto isso é uma restrição, né, porque meio que o chapeamento podia ser em qualquer shell quase de artefatos, né, você podia perder o atacar se ele tivesse mana preta, mas podia estar em qualquer shell. T vermelho coloca para Hydroblast e Blue Elemental Blast, são duas cartas extremamente populares. E a segunda é que você não vai equipar Instant Speed, o que é muito relevante também, né? Chapeamento tinha um problema que assim, você equipava em um, batia. Porém, tipo, vou matar o bicho aqui, você joga pro outro. Então fica muito pior de parar. Falando aqui, né, sobre essa questão de bater final, tal, etc. E a terceira é que a gente aumentou o custo de equipar. Né? Antes era 1, vai para 2. Enquanto que isso não parece muito, né, incrível, faz diferença, obviamente. De 1 para 2 é uma diferença enorme de quantas ações o seu oponente está fazendo naquele mesmo turno. Ele falou, mas não são só diferenças, né, positivas para chapeamento, né? Então onde essa carta é pior. Porque tem a questão de que tem arma viva, né? Então é uma carta que entra, você faz um token e equipa. É um token 0/0. O que significa que, por exemplo, ela se torna ainda melhor numa mesa vazia. Tá? Ele fala aqui, por exemplo, dá pra você fazer isso na 2 seco. Né, que era um problema que o chapeamento tinha. Se você fizesse chapeamento na 2 e não tivesse nenhuma mana pra acelerar e já equipar, você fez 2 manas, não fiz nada na mesa, no próximo turno eu posso fazer alguma coisa, sendo que se eu fizer uma criatura só no próximo turno, é só no outro turno ainda, né, 2 turnos na frente, que o chapeamento vai realmente começar a conectar. Essa carta não. Você faz na 2, na 3 você já começou a conectar. Isso daí faz bastante diferença. Ele fala, então contando com isso, né, tem partes boas e partes ruins, ela é realmente comparável com o chapeamento craniano. Então essa carta é quase chapeamento craniano. E Grixis Affinity é um dos melhores decks do formato. E a gente acabou de banir All the Glitters. Né? Então a gente vai começar a explicar então a lógica deles do porquê fazer esse ban. Era claro que essa carta não era ok. Né? Que ela não era uma carta de boa. E enquanto que o metagame podia se desenvolver com o MH3, e eu acredito que vá, pra mim MH3 é uma ótima edição pro Pauper, o problema de sobreviver... Ele falando que assim, então, a gente sabia que ia mudar, mas é claro que coisas podiam inclusive não jogar por conta dessa carta, tá? E então era meio óbvio que isso aqui ia ser banido em algum momento. Mas por que então pré-banir? Que eu acho que é a grande discussão, assim, né? Mesmo a galera que tá falando, eu não queria que pré-banisse, tal, etc, todo mundo sabia que ia banir em algum momento. Não sabia que se ia ser uma semana, se ia ser 2 semanas, se ia ser 3 semanas, se ia chegar em um mês, ou se ia ser pré-banido. Mas todo mundo sabia que isso aqui ia ser banido em algum momento. Ele falando, no geral, eu sou completamente contra pré-banir ou bans de emergência. Aqui, só fazer um parênteses, eu também sou contra. Tá? Ao menos que a coisa seja muito obviamente errada, e aí a gente começa a discutir de por que ela foi feita, e aqui a gente, né, pode abrir até um colchete, né? Que é assim, Modern Horizons não é pensado para o Pauper necessariamente, né, a raridade das cartas. Porque a gente está falando muito de limitado. Então, ter essa carta como comum e incomum, qual que é a grande diferença? A frequência que ela vai vir no limitado. E no limitado, você tem que construir muita coisa para essa carta ser tão quebrada. Então tudo bem ela vir como comum. Mas vai ter esse problema que ela vai vir com o Pauper. Né? Não é um caso, por exemplo, da gente lançar uma carta normal, né, para um formato tradicional, e ela obviamente é forte demais. E aí a gente pode discutir, galera, vocês não viram isso aqui?
Porque como o Gavin deixou muito claro no último, quando ele falou, né, do ban de Elder Glitters e citou meio que em cima essa carta, eles já sabiam que isso aqui ia dar merda. Só que ela ia ser comum. Pensando em limitado. Teria que fazer algo bizarro, que é o pré-ban. Porque acontece, o pré-ban é assumir que algo tá errado. E algo tá errado de fábrica. Tá? Pô, meio assim, pô, quando vocês fizeram a carta, vocês não viram isso? Só que foi meio assim, a gente viu, só que a gente vai manter ela comum por conta de limitado, e aí depois... Lembrando que assim pré-ban tem N problemas, sabe, gente? Então, pô, amanhã pessoas estão abrindo boosters. Aí a pessoa começa a abrir booster e abre uma carta banida. É horrível isso, né? Tudo que eu falei de experiência pro jogador, aplica nesse caso também. Só que, né, começa a ser onde a gente vai sofrer mais. Então vamos pré-banir e evitar que os jogadores sofram com isso jogando, ou vamos pré-banir e a pessoa vai abrir uma carta banida no booster dela. Vamos então fazer com que o jogador de Pauper não sofra imediatamente e os outros jogadores continuem normal. Ele fala que, né, cartas normalmente tem que provar que elas são muito fortes. E obviamente não tem tanto tempo para teste se as pessoas nem jogaram com elas. Ele fala que é importante falar que tem uma teoria. Acho que ele vai falar o que eu acabei de comentar sobre a questão de qual que é o problema do pré-ban, mas por que tem que fazer e tal. Ele fala, né, tem a questão de metagame, interlock pieces. Ele fala, né, quantas vezes você não achou que uma carta ia ser muito boa, né, a ponto de ser banida, e não precisou de tudo isso. Então jogar realmente é bom. E ele fala, né, ao mesmo tempo também os jogadores podem se perguntar, mas será que essa carta não ia ser ok se ela foi pré-banida, né? Os jogadores querem provar alguma coisa. Ele fala, né, que Cranial Rain é um exemplo único comparado com duas cartas banidas, incluindo uma recente. Então não tem muito mistério que ela seria boa. O bom senso trabalhando. É isso, sabe? No final é isso. Por que essa carta é tão boa? Porque tem duas cartas banidas que são iguais. Por que ela seria diferente? Porque eu quero jogar com uma carta dessa. Então você não está preocupado se o ambiente é saudável, se pessoas vão gostar de jogar esse formato, etc, etc, etc. Você tá afim só de jogar com uma carta boa. Você tá cagando se você vai ficar 10 minutos numa fila esperando uma partida na sua liga. Se a sua loja dava 10 players e agora dá 6. Você tá importante se você ganha. Tá? Você tá cagando. Sabe aquela ideia de, mas o bem do formato... Você não se importa com o bem do formato. Você se importa se você tá ganhando partidas. E é isso. Tá? Porque é óbvio o problema. Mas eu queria jogar com alguma coisa mais forte que isso. Pô, a gente tá falando de Pauper? Demorou, cara. Procura outros formatos. Tem outras interações fortes no Magic. Magic é um jogo enorme. Tá? Você vai jogar lá com outras coisas. O que você quer é ganhar todos os seus jogos e foda-se. Sabe, é o famoso assim. Eu vou dar a opção. Você pode ganhar 100 partidas ininterruptas e o Magic acabar, ou pode continuar como tá. O número de jogadores que eu conheço que vai falar, eu quero essa opção de jogar 100 partidas e nunca mais existir Magic, né, de ganhar 100 partidas seguidas e nunca mais existir Magic, é muito alto. E se você tá ouvindo isso e falou, putz, eu acho que eu posso jogar Pro Tour? Pode. Você vai jogar, tipo, das 100 partidas vai ter você jogar um CCG, depois você jogar o regional, depois você ir pro Pro Tour, aí você vai jogar as partidas do Pro Tour, aí você vai jogar o Mundial, tá? Você nunca vai perder nenhuma partida. Todos os seus jogos... E assim, eu não vou contar bye. Vão ser só jogos assim, tá? Então, mais ou menos assim, uns 2 anos Magic acaba. Mas você vai ter ganho todas as suas partidas. Vai ter muita gente que vai falar, por mim tudo bem. Você tá cagando se existe um mundo lá fora, desde que você possa ganhar tudo. É essa a lógica. Tá? Ele falou, né? Isso gera, né, uma expectativas muito ruins. E, né, a gente pergunta, né, sobre pré-bans e tal, etc. Tá, daí por que pré-banir agora? Em circunstâncias normais, a gente teria deixar rodando, né? Porque em 2 semanas tem ban. É isso, tá ligado? Deixa o couro comendo, a gente vê
e de boas. Mas tem eventos do Pauper. Então, assim, o cara tá tendo que apelar pra... Meu irmão, tem outras pessoas no universo. Ele literalmente acabou de escrever isso. Tá? Tem outros... Existe um mundo lá fora. Tá? Existe você e existe o outro. Ele tá tendo que explicar isso para as pessoas. Então, ele fala, né? Em 15 de junho a gente tem o Creator Showdown, né? Um evento que acontece no Magic Online, né? Onde jogadores são convidados, tal, etc. É um evento de $5.000, justamente para divulgar coisas novas. Então, assim, se isso é obviamente a melhor coisa, digamos que tenha 64 jogadores, a gente pode dizer tranquilamente que vão ser, sei lá, 40 jogadores de Grixis e outros jogadores de anti-Grixis, ou que seja 20 jogadores de Grixis e 44 de anti-Grixis. Isso aqui não é uma propaganda legal, tá? Só que é péssimo. Porque esse evento ele não está sendo feito porque vamos dar $5.000 para 64 cabeças de bobeira. Não, você quer fazer uma propaganda do formato. Você quer mostrar, olha, Magic Online é legal, vem jogar Pauper com a gente. Só que não, tá? Olha, o formato tá uma bosta. Foda-se. Ou não, tá? Aqui, ó, seria dominado pelo Grixis e... Ele fala também, a gente vai ter o Paupergeddon, que é um dos principais eventos, se não o principal evento IRL de Pauper, que dá 800 jogadores, assim, é um evento incrível. De novo, vamos cagar o metagame da porra do evento, que é pra ser uma celebração do formato, porque o Juninho quer fazer X0 com carta quebrada. Ah, Juninho. Tomar no cu, viu, Juninho? Então, né, se a gente deixasse Cranial Rain, quase todos os decks estariam, né, com essa dinâmica. E aí os decks não estão usando coisas novas. De novo, acabou de ser uma edição. As pessoas estão animadas para usar cartas novas. Só que tem um negócio tão quebrado que ninguém vai jogar. Tá? Em nome de... vamos deixar a carta para teste, que a gente sabe que é um erro. A gente vai acabar com a diversão de todo mundo. Então 800 pessoas vão ficar tristes. Pessoas podem não querer ir pro Paupergeddon. Tipo, o cara vai lá, testa tal, fala, meu irmão, ó, Grixis Affinity é muito bom. Tá, o que ganha de Grixis Affinity? Vamos jogar de, sei lá, Ponza. Não, Ponza ganha. Então é isso, irmão, vai ter que jogar de Ponza ou de Grixis Affinity. Cara, eu não gosto de jogar com nenhum desses decks, velho, te mandar a real. É foda, tal. Não, mas fechou, vamos comprar passagem lá pro Paupergeddon? Mano, porra, não... Tá paia, cara, não tô afim de ir não, mano. Não, mas, pô, é legal, porque não é só o evento, né? Tem uma celebração, tem um monte de coisa. Paia, cara, paia. Vai ter paralelo de algum outro formato? Não, cara, é só Pauper. Vou ficar aqui, na moral, nesse aqui. Os caras fizeram merda, irmão, na moral. Nem vou. Pronto. E isso acontece. Pra caralho. Tá? Quando o Oco se tornou a obviedade que ele era no Standard, os GPs no mundo inteiro diminuíram no número de jogadores. Tá? Então o evento fica menor, isso é pior também, porque é legal ir pro evento, lotado, etc. Então assim, tem um mundo lá fora, amigo, sabe? Ele falou que, mas tem como ganhar dessa carta? Claro que tem. Ele fala de Cast into Fire, Hydroblast, Dust Dust. Cara, tem um monte de coisa que responde. Nunca foi sobre não ter resposta. O problema é, ou você responde ou você perde. Tá? Tem ban que é, às vezes, só sobre isso. Só sobre ou você faz alguma coisa ou você perde para aquela carta. Isso mata um formato. Isso mata a diversidade de formato. Formatos bons são diversos. Ou falsamente diversos. Isso daí é para um outro vídeo. Mas assim, às vezes o formato é tão diverso quanto parece. Mas ele tem que parecer diverso. As pessoas... A percepção dos jogadores é muito importante. Então o jogador tem que achar que é diverso. Você não tem que falar, tá, eu vou jogar com 4 Cast into Fire, 4 Hydroblast de main deck. Que isso, cara? Sabe? Rodar o Paupergeddon foi 3 UR Scred, 2 Ponza, 2 Calgates e 1 Affinity só. Tá safe. Vamos ver a lista dessa galera? Calgates, 4 Dust Dust, 4 Cast to Fire, main deck, 2 Hydroblast de main, tá? O R, 4 Cast to Fire, 4 Hydroblast main deck. Ponza, um monte de destruição de artefato main deck. Não tá certo, velho. Tá? Esse ambiente não tá saudável. Tem um elefante enorme na sala e você tá fingindo que não tá acontecendo nada.
Important, this is something spared again. The process are usually... Ah, tá. Ele tá falando um pouco sobre o processo, né? Tipo, que a gente consegue banir antes e tal. Não é um rolê da Wizards, né? É um painel externo. Né? Eles podem fazer as coisas um pouquinho mais rápidas do que o normal. Quando a gente acha que tem uma coisa muito errado acontecendo, a gente pode agir de forma instantânea. Então, ele falou, esse é o caso, né? A gente tem duas cartas banidas, né? Uma delas recente que é igual, tal, etc. Ele fala, olha, eu sei que, tipo, não é, tipo, como ele fala, né? Não é todo mundo que concorda. E tinha gente que queria jogar com essa carta. E ele fala, eu me desculpo. Aqui você tá errado, eu não tenho que desculpar, não. Tem que falar, meu irmão, tu é um imbecil. Em muitos níveis, tu é um imbecil. E bom, daí ele fala que tem mais alguns tópicos finais. Ele fala, primeiro a gente, né, perguntar por que essa carta foi feita como comum. A gente, pô, se a gente sabia que ela era errada, ela devia estar lá mesmo? Ele fala, né, pô, a gente já falou várias, né, tem vários artigos falando sobre como são feitos. A Wizards é bem transparente nesse sentido, sabe, de como que são feitos, tal, etc, etc. A ideia de pensar em formatos eternos e tal e tal. E ele fala, né, que eles têm essa filosofia, ó, essa frase é assim, concordando ou não, você tem que saber que essa frase é o que eles aplicam. É que nem o rolê de a gente vai continuar com terrenos artefatos e porque a gente acha que isso é importante pro formato. Então, concordando ou não, você tem que saber que é assim que funciona. Ele fala aqui, os sets não deviam ser feitos pensando, pô, vamos tirar essa carta do Pauper ou não. Então ele fala, né, como líder de design de Modern Horizons 3, ele devia estar como comum. Eu falei isso daqui um pouco mais cedo, né? Então, assim, ele entra muito na questão de ser comum. Ou por conta do limitado. Sabe? O Pauper não vai forçar eles a não fazerem uma carta comum. Então, concordando ou não, é bom entender que isso existe. Tá? Eu acho muito importante, quando você quer entender como funciona metagame de um formato, banlist de um formato, você saber como os caras pensam. Ah, Rudá, mas eu não concordo. Tudo bem. Você tem que saber como é que eles pensam para entender o que vai acontecer. Sabe? Sempre que sai, vamos explicar a filosofia do ban, de alguma coisa, tal, etc., vai ficar assim. Que nem a do Pioneer, eu discordo muito das filosofias, mas entender essas filosofias faz eu criar expectativas realistas. Porque senão você fica criando expectativas que não são realistas e aí, né, você fica gritando pra lua. Né, dele falando aqui sobre como as coisas são aplicadas, tal, etc. Então, tipo, dele fala, Far From Flavor foi printado porque estava em Commander Legends. E precisava, né, ser em Commander Legends e assim, Monarca é muito mais de boa dentro do Commander do que no Pauper. Pra mim, Monarca dianteira não deveria existir no Pauper. Mas é um outro papo. Mas ele fala, pô, a gente não vai evitar de fazer isso comum. Fazia sentido ser comum essa carta aqui. É até melhor ter muitos efeitos que possam vir, porque daí fica uma dinâmica legal de Monarca, ficar passando toda hora de jogador. Mas a gente não vai evitar de fazer isso, de fazer a carta comum, só por causa do Pauper, como ele falou, ali na frente. Ele falou aqui, em segundo eu queria falar sobre o Affinity e terrenos artefatos no geral. Não é visível pra gente que os terrenos artefatos, né, eles estão fazendo um rastro de sangue, né, aqui em palavras minhas, não? Né, que ele tá gerando uma série de problemas em vários bans. A gente pensou em banir Bridges e deixar o Ren lá. Por que banir Bridge e não os outros terrenos, Rudá? Que é o inverso do Modern, por exemplo. Bridges te dão mais cores, mas principalmente Bridges são indestrutíveis, fica mais fácil de lidar. O Pauper é um formato que ele lida ok destruindo os artefatos em grande quantidade. Então é mais fácil de punir o Affinity do que com as Bridges. Parte do sucesso do Affinity é que você tem que exilar os artefatos. Tá? Porque ele consegue lidar bem com destruição.
Mas ele falava que o problema é que assim, o run continuaria um problema com qualquer ciclo de terrenos, artefato. Tanto que o chapeamento craniano era banido antes das bridges existirem. E, olha lá, isso é um desenvolvimento de lógica. Olha que bacana. Rakdos Affinity parecia muito bom sem bridges. Né? Você tiraria ali a parte dos counters e tal, faria um deck às vezes mais beatdown. E como tem muitos eventos importantes, a gente discute até... Ó, isso aqui é interessante. Eles basicamente estão falando que eles discutem o ban de bridges, sim, mas eles não queriam fazer agora porque tem um evento no mall. Então a gente tem banimento no... tem evento no mall, tem Pauper Gather, então não vamos falar de banir bridge, porque assim, é uma revolução no formato banir bridge, tá? Eles mesmo falaram, né, na época do ban do Glitters, que assim, esses terrenos artefatos são muito importantes para o formato. Tem decks que não são necessariamente baseados em artefatos que usam esses terrenos artefatos para usar um Deadly Dispute, outras coisas e tal. Ele fala que tem outra carta no set, Rebush Familiar, essa carta insana, que é muito forte no Affinity também. E a gente tá com um olho nela. Inclusive, né, dá pra pensar em jogar, por exemplo, de Mardu Affinity, né? Então a gente pode trazer com Glint Hawk. Então, pô, fazer isso aqui, tem Glint Hawk e tal, dá pra fazer, né, N coisas. E finalmente, em adição aos terrenos artefatos, a gente gostaria de colocar nossos olhos no Mono Red, que também não foi tocado com nada. Mas que como a gente tem um impacto enorme de Modern Horizons 3, a gente quer ver, né, como é que vai assentar o formato. Ele falou, se algo aparecer muito dominante ou quebrado, daqui a algumas semanas a gente pode falar sobre. Mas senão a gente quer que o metagame naturalmente se desenvolva para ver, né, como as coisas. A gente espera dar uma boa visibilidade com essa decisão. E é bastante animado para ver como é que o Modern Horizons vai fazer com o formato sem Daniel Rain. E, né, fala, né, sobre a questão. Cara, é muito bom todas essas falas, porque, assim, ele deixa claro que existe uma preocupação com a experiência dos jogadores. Por isso o pré-ban. Então, tem eventos importantes que a gente não quer que sejam maculados com uma carta que não devia estar lá, obviamente. Fala que as bridges podem dançar em algum momento. Porque, né, o Bradinho listou no chat até Gorilla Xamã era muito bom pra punir Affinity e afins, e não é mais. Ele é ok. Ele vai pegar algumas coisinhas, mas ele não vai dar aquela punida tão quebrada assim. Fala, inclusive, do Familiar, né, como é bom e tal, mas depois vem pra um tom que é muito importante, que é assim, a gente provavelmente tem um ban dia 24, se tiver alguma coisa errada. Se não tiver, a gente quer que o ambiente se desenvolva. A gente espera que Modern Horizons tenha muito impacto, e vai ter muito impacto. Lembrando, né, o vídeo sobre... Eu tô falando sobre Pauper pra Modern Horizons 3, sai no sábado, tá? Estou gravando isso numa quinta. Então... eles estão animados, eles esperam muitas coisas, mas vamos tentar criar experiências minimamente boas para os jogadores. Eu fiquei muito feliz com esse pré-ban, eu também sou contra pré-bans e tal, porque assumi que teve um erro muito grande, mas ali ele explica, né? Olha, a gente não vai mudar a raridade de cartas em como elas impactariam Limited só porque o Pauper vai ser impactado. Quando é muito óbvio, a gente já tira e boa. Mas no geral, sai até que tranquilo. Mas eles deixam entender essa filosofia é muito importante. Eu espero que o ambiente se desenvolva muito. Tem muita carta que eu estou animado. E a gente vai ver isso a partir do dia 11 no Magic Online. E a partir da manhã as pessoas já têm no físico. Mas, de novo, eu gostei bastante desse anúncio. É muito bom. E fica a dica para alguns jogadores começarem a tocar a consciência, né, e pensar um pouquinho fora do próprio umbigo. Porque, de acordo com a galera da NASA e com observatórios importantes do universo, a vida não gira em torno de você. Tá? Fica essa dica. Pra vida, assim, leva pra tudo, não é só pro Magic, não. Tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.